Fala, fiel, um excelente sábado para todos e vamos aqui agora com mais um vídeo no canal, trazendo essas últimas informações dessa preparação do Timão para jogar neste domingo contra a equipe do Mirassol lá no interior de São Paulo. E também ainda a repercussão na mídia dessa grande vitória do Timão em cima do Peñarol pela Libertadores da América. Corinthians que precisa vencer a equipe do Mirassol para se distanciar cada vez mais daquela parte de baixo e almejar coisas maiores no Brasileirão. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários. E vamos aí com essas últimas informações do Timão. Libertadores, o Corinthians está voando, é ou não é? Mas no Brasileiro ainda não decolou. A vitória diante do Peñarol na Libertadores da América aumentou ainda mais o conforto do Timão no grupo E da competição continental. Agora, líder isolado, o alvinegro vai a 9 pontos, 3 a mais que o vice-líder Platense e 8 a mais do que a dupla Santa Fé e Peñarol. Ou seja, na competição continental, conforto e margem tranquila para chegar ao mata-mata nas oitavas de final. Agora o Timão vira a chave e foca no Campeonato Brasileiro. O adversário será o Mirassol na noite deste domingo no estádio Campos Maia. O técnico Fernando Diniz, ainda invicto e sem sofrer gols no comando do alvinegro, sabe que terá desfalques importantes. O lateral direito Mateuzinho cumpre o segundo jogo de suspensão imposta pelo STJD. Além dele, o volante André, expulso contra o Vasco, está fora do jogo e Carrilho, que tomou o terceiro cartão amarelo, não encara o Mirassol nesse domingo. Jogo importante para o Timão mudar a sua situação na tabela do Campeonato Brasileiro. Hoje o alvinegro está próximo na zona do rebaixamento, somente 1 ponto de vantagem e sabe que um triunfo pode dar maior tranquilidade na competição nacional. É interessante essa história do Corinthians, numa competição voando, na outra tá nesse sofrimento. Como disse o Luiz Fabiani, perto da zona do rebaixamento, em 7 jogos no comando do Diniz, até esse momento o time tá bem, não levou nenhum gol, isso que é o mais interessante. Enfim, vamos ver se o Corinthians consegue aí reagir no Brasileirão para equilibrar esse bom desempenho na Libertadores com essa sequência aí que é meio fraquinha, para falar a real, no Campeonato Brasileiro. Geralmente os times do Fernando Diniz são equipes bastante ofensivas e goleadoras. O que acontece com o Corinthians? Acontece o seguinte, que a gente tem que fazer um recorte, né? O Diniz não está no Corinthians desde o Campeonato Brasileiro, tá? Então a gente tem que entender o que está acontecendo. O Diniz está a 7 jogos no Corinthians, há 7 jogos no Corinthians. Sendo 3 Libertadores. Né? 3 jogos de Libertadores. E ele está entregando muito. O Corinthians nas mãos do Diniz é início de trabalho, a gente sabe. Não dá mas pra cobrar está gol, entregando então. muito. Aí a gente tentar fazer alguma comparação. Ah, por que no Brasileiro não está indo? Né? Você tem que dar tempo ao tempo. Tempo ao tempo. O Diniz, ele está recebendo um boleto que não é dele. Um boleto que não é dele. E o que acho que anima o torcedor corintiano é que o que está sendo entregue até agora é algo que anima. A gente não sabe no que vai dar, Alex, é o futebol. A gente não sabe o que vai dar. De repente, né, para falar que eu tô secando aqui, ó, o Corinthians pode até perder pro Mirassol no final de semana. A gente não sabe o que vai dar. Mas o início é animador. Então tem que separar bem as coisas. O boleto do Brasileirão não é desse trabalho do Diniz. No Brasileirão, ele empatou 2 jogos por 0-0 e ganhou por 1-0 do Vasco, né? Então, e essa questão que incomoda o corintiano no Brasileiro é ser o pior ataque, sem ter marcado ainda nem 10 gols em 13 jogos, é o único que não atingiu a marca de 10 gols, tem 9, né? E o Diniz, conhecendo o grupo agora e tendo esses resultados favoráveis, ele tem mais tranquilidade para também poder corrigir a rota dentro do Campeonato Brasileiro, para podermos nos dedicar à Libertadores, que também é uma prioridade do clube. Não, e só me permita fazer um parênteses aqui no Campeonato Brasileiro. Foi um 0-0 contra o Palmeiras. Foi. Com 2 a menos. 2 a menos, só uma vitória. Com 2 a menos, é vitória. Foi uma vitória. Com o Vitória, empatou lá em Salvador. 0-0. 0-0. Foi um jogo com ruim. 1 a menos. Jogo ruim. Né? Jogo ruim, mas com 1 a menos. Então a gente tem que entender o processo. Ficar preso aos números é algo que não é bom nesse momento. O Bazejo está voltando agora para falar das novidades do atacante Memphis Depay. Teve alguma evolução na situação do holandês? Teve sim, Michele. Conforme nós pudemos apurar, o Corinthians tem um acordo apalavrado com uma empresa para bancar os salários de Memphis Depay caso o holandês renove o seu contrato com o Corinthians. Nós lembramos que Memphis Depay tem vínculo com o Timão válido somente até o dia 20 de junho. As partes querem renovar, o Memphis já deixou claro que gostaria de seguir no Corinthians e até por isso topou reduzir
o seu salário em caso de uma renovação. De acordo com o que nós apuramos, são 2 empresas que já manifestaram interesse em bancar os salários do Memphis Depay em uma renovação. Uma dessas empresas seria a Esportes da Sorte, que já patrocina o Corinthians. Agora resta saber se as tratativas irão de fato se concretizar, porque o Corinthians deve 43 milhões a Memphis Depay em premiação, bônus, metas alcançadas e que haviam sido estipuladas no contrato. Essa dívida de 43 milhões será arcada integralmente pelo Corinthians. Agora, os salários do Memphis Depay teriam de ser pagos mesmo por um parceiro, já que o clube não tem qualquer condição financeira de manter Memphis Depay pagando do próprio bolso os salários do jogador. Michele. Tá certo. Como vocês acham que vai ser costurada essa situação do Memphis Depay? Bom, supondo que não se feche um parceiro, não tem o que fazer, certo? Aí, não tem. Sem parceiro não tem Memphis. Não tem conversa, não tem Memphis. E com o parceiro pode ser que ele continue. Mesmo com o parceiro, você acha que vale a pena, Alex, manter o Memphis Depay no Corinthians? Se o dinheiro pro Memphis não sair dos cofres do Corinthians, e se ao mesmo tempo dentro dessa parceria o Corinthians conseguir costurar, de repente até um acordo para ir amortizando a dívida que existe com o Memphis... Mas ele está entregando... O que ele está entregando vale... Michele, técnica atrapalha, né? Tecnicamente não se discute. Tecnicamente não se discute. Ter o Memphis é importantíssimo. É importantíssimo. E o Diniz, como tem todo esse trabalho, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Com os jogadores de emocional, já há uma proximidade do Diniz com o Memphis e isso pode até pesar nessa possibilidade do Memphis acertar com o Corinthians. E claro, como disse o Alex, chegando um patrocinador, o Corinthians tem que erguer as mãos para o céu e por ter o Memphis dentro do seu elenco. Erguei as mãos, lembra aquela música? Então. Bom, é isso aí. Bom, Diniz com 7 partidas disputadas, 5 vitórias, 2 empates, continua ali com baliza 0, né? Não sofreu nenhum gol. Achei interessante esse termo que o pessoal conseguiu, mas ontem, realmente, assim, o Hugo, né? Eu fiquei imaginando, o Hugo deve estar com uma vontade de jogar, mostrar serviço para ir para a Copa do Mundo. Ontem não teve muito trabalho, né? Junto com o Bidu, o Gabriel Paulista, o Gustavo Henrique e o Mateuzinho, essa linha de zaga foi muito pouco exigida, né? Mas a gente também falou, né? A Belly falou, o Scaroli falou sobre o trabalho com o Garro. E aí a gente tem uns números interessantes do Garro também, como ele evoluiu depois que o Diniz chegou ao time do Corinthians. Olha que interessante, antes do Diniz, o Garro estava com 18 partidas, 3 assistências, tinha marcado um gol também, mas uma participação a cada 4,5 jogos. Olha o Garro depois da chegada do Diniz. São 6 jogos porque ele não foi utilizado na partida da Copa do Brasil contra o Barra de Santa Catarina. 5 assistências, não marcou ainda, mas aí a participação fica 1,2 jogo para ter alguma participação. Passa muito por essa chamada de responsabilidade do Garro também, né? E ajuste também de posicionamento e recuperação do atleta. Eu até anotei uns números aqui, porque no ano foram 7 assistências do Garro. E ele, isso é metade do que o Garro conseguiu no melhor ano dele com a camisa do Corinthians, que foi em 2024. Então, em 2024 inteiro, ele teve 14 assistências. E agora, né, no ano, ele tem 7 assistências, sendo 5 em 6 jogos com o Fernando Diniz. É um número muito expressivo. E quando o Diniz foi anunciado no Corinthians, eu acho que todo mundo ficou uma curiosidade natural de saber como seria a recuperação do Garro, porque é o tipo de jogador que o Fernando Diniz gosta de ter, esse jogador... Lesões, né? É um jogador mais cerebral, um jogador que pensa muito o jogo, que encara o jogo de frente, isso é muito importante, que dá esses passes de ruptura de linhas, e o Diniz gosta de ter esse tipo de jogador com ele, né? O jogador que trata bem a bola. Ele elogiou muito o Garro ontem também na coletiva. Enfim, é um atleta que sofre com lesões, isso é um problema, mas não tenho a menor dúvida que esse casamento Garro-Fernando Diniz tem tudo para dar muito certo. Acho que já está dando certo e quando a gente tiver uma amostragem maior, a tendência é que a gente veja mais recordes quebrados. Eu acho importante lembrar que antes do Diniz o Garro sequer era um titular do time do Corinthians, né? A reta final do trabalho do Dorival era Memphis Depay e Yuri Alberto, dupla de ataque, André e Bidon como meias, né? Chegando ali
com o Raniel e mais um outro volante que atuava. Às vezes era o Carrilho, às vezes era outro jogador que jogava ali. Então o Garro ele ficava entrando no time, se alguém ficava de fora ali por lesão, alguma coisa, ele era o escolhido para entrar, mas não vinha entrando bem na equipe. Estava nitidamente sem confiança. Eu acho que o estilo de jogo dele... outros atletas, quais são as possibilidades que o Diniz tem e se você enxerga, né, alguns jogos que podem ser jogos importantes, né, que ele não iria poupar de nenhuma maneira. É isso, quando a gente fala que a sequência é pesada, o Diniz até fez questão de destacar isso em entrevista coletiva ontem, até revelar como que vai ser a logística do Corinthians para os próximos dias. O elenco se apresentou hoje no CT Joaquim Grava, então treina normal, aquele regenerativo, na verdade, né, os titulares ficam na academia só. Amanhã o Corinthians encerra a preparação para o jogo contra o Mirassol no domingo, viaja até Rio Preto, e para quem não é de São Paulo é mais ou menos ali umas 6 horas de viagem de carro, claro, mas o Corinthians vai de avião, dá uns 45 minutos, é basicamente uma ponte aérea Rio-São Paulo, então por mais que seja no estado de São Paulo, é uma logística meio distante assim, para o Corinthians. Os jogadores jogam contra o Mirassol em Mirassol no domingo à noite, né? Voltam para o CT, dormem no CT, e na segunda já treina e viaja para a Colômbia, né? O Corinthians chega segunda-feira na Colômbia, porque na quarta enfrenta o Santa Fé em Bogotá, numa altitude não tão pesada ali, né? O São Paulo jogou na semana passada também, aproximadamente 2.600 metros de altitude, mas uma logística chata para voltar a enfrentar o São Paulo na Neoquímica Arena no domingo, dia 10, né? Então, sobre descanso, eu não sei até que ponto pode ser louco a gente pensar nisso, mas como o Corinthians, com a vitória de ontem, encaminhou sua classificação para as oitavas de final, né? E é claro, a gente está falando de uma competição que a cada vitória você recebe um valor significativo para os cofres do Corinthians, tem a questão de tentar ser o melhor time da competição e quem sabe ali ter a vantagem de decidir os jogos importantes do mata-mata dentro da Neoquímica Arena, mas o Corinthians não está numa situação tão confortável assim no Campeonato Brasileiro, precisa voltar a vencer, precisa ir para a parte de cima da tabela e quem sabe até brigar por outras coisas nesse Brasileirão. Então não sei até que ponto seria absurdo a gente pensar no Fernando Diniz apostando de repente numa força máxima, vamos dizer, contra o Mirassol, e aí na Colômbia, em Bogotá, né, como o Corinthians está com uma situação complicada, ou uma situação tranquila na Libertadores, tem altitude, dá uma mesclada no time, né, para jogar contra o São Paulo com sua força máxima também, né? A gente sabe muito bem a importância que um clássico tem para os grandes clubes do futebol brasileiro, então não imagino o Corinthians preservando jogadores no clássico, né? Já que a pergunta aí foi em cima disso. Mas é importante lembrar que o Fernando Diniz chegou e só foi mexer na escalação inicial no jogo contra o Vitória, porque tinha suspenso, tinha situação de departamento médico também. O Fernando Diniz é um cara que ele costuma repetir escalações, repetir times. O Corinthians, pouco a pouco, vem tendo um elenco um pouco mais completo, né? Ontem, no banco de reservas, tinha o André Carrillo, você tem o André Ramalho na zaga, o Matheus Pereira e o Alan para fazer uma função de meio campo, né? Você tinha o Caio César como opção no ataque, que entrou e conseguiu cavar faltas ali, arrancou o amarelo do defensor do Peñarol também, o Memphis para voltar. Então é um Corinthians que pouco a pouco vem tendo um elenco mais completo, e eu imagino que com o Fernando Diniz não vai ter muito esse lance de poupar, mas entendo também que na situação da Libertadores, pelo menos foi o que a gente ouviu ali da logística do Corinthians, numa dessas você pode dar um descanso para um jogador ou outro ali nesses confrontos aí, certo, Marcelo? Boa, Vitor. A gente falou sobre vários jogadores do elenco aqui, mas nós não falamos muito aqui sobre o Gustavo Henrique, né? Cara, ontem ele fez mais um gol, o terceiro gol dele na temporada, o segundo, né, na Libertadores. Eu tava tentando relembrar aqui, né, quando eu tava me preparando para entrar aqui, sobre os times, né? O Gustavo Henrique passou no Santos, passou no Flamengo, tá vivendo o melhor momento da carreira dele agora, tá com 33 anos, né? Eu até achava que poderia ser um pouco mais novo, mas aos 33 anos, tá vivendo o melhor momento da carreira dele? Não, ele jogou muito bem no Santos em 18, 19 ali. Mas eu acho que ele encontrou uma maturidade como defensor mesmo, né? Ele, claro, se destaca pelas finalizações na área adversária. Por exemplo, naquele jogo contra o Santa Fé, foram 4 finalizações dele na direção do gol. Se você for pesquisar qual é o zagueiro que termina um jogo
com 4 finalizações na direção do gol. Nem atacante, fez às vezes, termina. Nem atacante. É até raro de você ver um atacante. Tem time que não termina, gente. É isso, tem time que não chuta gol. Então, assim, ele é um cara que tem um aproveitamento altíssimo. Isso já acontecia com o Dorival. Ele era o principal alvo das bolas paradas. É 1,96 m, né? Bola na segunda trave pra ele. Ele tem um time muito bom, uma técnica de cabeceio também muito boa. Mas eu acho que ele melhorou bastante como defensor de área mesmo. Posicionamento, a bola aérea na área do Corinthians, timing de cobertura para bloquear uma finalização importante dentro da área. É difícil você olhar no futebol brasileiro hoje e encontrar um zagueiro que tenha jogado melhor do que ele essa temporada. Você vai ver jogadores ali no mesmo nível, mas ele está muito bem de fato. É um destaque da posição no Brasil em 2026. Beli, hoje, né, dia 1º de maio, é claro que essa lua de mel toda, ela não vai ser eterna, porque 7 jogos sem sofrer nenhum gol, gente, é uma loucura isso no futebol, né? Mas pensando hoje, dia 1º de maio, o Corinthians, o Vitor lembrou muito bem, né? Uma situação ainda delicada no Campeonato Brasileiro. O Corinthians na 14ª colocação com 15 pontos, só 1 ponto acima do Santos, né? Que é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Mas vendo esse time do Diniz, né? Que pode ter uma evolução ainda, onde você acha que esse Corinthians pode chegar quando a gente fala, mesmo de Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro? Quando a gente fala de Copas, pode chegar mais longe do que no Campeonato Brasileiro, né? Assim, o Brasileirão, ele premia a regularidade das equipes e eu acho difícil o Corinthians ter o material humano necessário para manter essa regularidade por 38 rodadas. Nas Copas, a situação é diferente, são menos jogos, as partidas são diminuídas e aí, a partir do momento que você tem também um fator motivacional ali extra, acho que é mais fácil de você manejar. Claro, assim, as Copas têm o lado bom, é esse, né? São menos jogos, então você precisa do seu esforço máximo menos vezes. Mas também é uma questão de mata-mata, né? As coisas podem sair um pouco do controle. Mas eu vejo um Corinthians se encaminhando tranquilamente por uma reta final de Copas, tá? Chegando ali, semifinal, final, quem sabe batendo campeão, como foi no ano passado, né? Apesar do ano emocionante, no sentido mais completo da palavra do Corinthians ano passado, o Corinthians terminou o ano com 2 troféus, do Campeonato Paulista e o da Copa do Brasil. E ninguém diria, provavelmente, que o Corinthians seria campeão da Copa do Brasil. Mas eu acho que nas Copas é um time que pode ir mais longe. O Campeonato Brasileiro é importante olhar para a parte de baixo da tabela, tentando se afastar o mais rápido possível. Mas né? Ainda passa sufoco? Você acha que ainda passa um sufoco? Assim, eu não consigo ver o Corinthians conseguindo atuar em todas as frentes da mesma forma, tá? As lesões podem chegar, isso também é uma questão, é uma situação que todos os times enfrentam e, naturalmente, os times que têm menos opções para manter o mesmo nível de competitividade, eles tendem a passar mais vezes, né? Porque os times são exauridos ali até o limite. Mas não acho que é para passar sufoco. Não acho que o Corinthians tem um time para passar sufoco no Campeonato Brasileiro. Mas tem que virar essa chave o quanto antes, né? De olhar para a parte de baixo com distanciamento. Tentar ao máximo garantir esses pontos, né? Nesse primeiro momento de Campeonato Brasileiro, para chegar no segundo turno um pouco mais leve, mais garantido, não precisando fazer tanta conta para evitar ser rebaixado. São 5 jogos, né, até a parada para a Copa do Mundo, que o Corinthians tem no Campeonato Brasileiro. O primeiro desafio, como o Vitor trouxe aqui, é fora de casa contra o Mirassol. E, Vitor, você mencionou o Memphis, né? O Memphis tem alguma previsão de volta já, que ele fica à disponibilidade do Fernando Diniz? O que você tem de informações também dos outros jogadores que estão no DM também do Timão? É isso, o Diniz foi questionado sobre o Memphis Depay ontem, né, sobre a recuperação do Memphis, e preferiu não colocar uma data de retorno para o Memphis, tendo em vista tudo o que aconteceu, né, um erro do departamento médico do Corinthians, era para ele voltar ontem contra o Peñarol, mas ainda não está pronto, né, a gente tem que lembrar também que o Memphis Depay muito provavelmente estará na Copa do Mundo defendendo a seleção da Holanda, então o jogador e o clube também não querem acelerar esse processo para que ele volte às pressas, se machuque e de repente fique fora ali da Copa do Mundo. A gente sabe da importância que o Memphis tem ali para a Holanda também, camisa 10 da seleção, maior artilheiro, maior assistente, então muito provavelmente vai estar com a seleção aí na Copa do Mundo. O Corinthians está tendo esse cuidado também pensando na sequência do jogador na temporada, né? Os demais jogadores do Corinthians vão descansar, o futebol brasileiro pausa, mas o Memphis provavelmente irá para a Copa. A tendência é que ele fique à disposição, uma nova previsão, isso é que dá para falar de previsão, né? Mas o Corinthians trabalha para ter o Memphis contra o São Paulo.
tudo vai depender da evolução dele no dia a dia, né? Ele tá dando boa resposta, tá fazendo trabalho em 2 períodos ali no CT Joaquim Grava também, né? Já está em campo, já iniciou transição física, mas não vai separar tempo do jogo contra o Mirassol, nem do jogo contra o Santa Fé para viajar para Bogotá. Então, o Corinthians trabalha para ter o Memphis contra o São Paulo na Neoquímica Arena no outro domingo, dia 10 de maio. A tendência, pelo menos, é essa, mas a gente sempre faz a ressalva porque já tiveram alguns prazos não cumpridos nesse processo de retorno do Memphis Depay aí, que está com uma lesão de grau 2 na coxa direita. Achei até positiva, né, essa previsão contra o São Paulo. E aí é claro que provavelmente o Diniz não usaria de cara, entrando como titular, né? Tem toda essa parte para readaptação. A gente está falando de Libertadores aqui, vamos aproveitar e dar uma olhadinha como ficou a classificação do Corinthians na Libertadores. O Corinthians que lidera, né, o Grupo E. Olha só, o Corinthians está com 9 pontos, o Platense disputando pela primeira vez, né, a Libertadores. O Platense foi campeão do Apertura no ano passado, né? Então tá ali com 6 pontos também. O Santa Fé, o próximo adversário do Corinthians, o Corinthians joga fora de casa, esse jogo lá em Bogotá, lá na Colômbia, então o Santa Fé, o próximo adversário, tá com apenas 1 ponto. E o Peñarol também com 1 pontinho ali, Peñarol que não vive esse grande momento. O campeonato uruguaio ali já está encerrado, né? O Peñarol terminou na 3ª colocação, com o Racing do Uruguai campeão, o Peñarol comandado pelo Aguirre, né? Que costuma mexer bastante no time, com vários desfalques também nesse jogo. A última final de Libertadores do Peñarol foi com a Aguirre, naquela ocasião contra o Santos. 2012. 2012. Né? Uma vez que um clube uruguaio chegou numa final de Libertadores. E aí mexendo no time, o Corinthians... E vão 14 anos. É um tempo, né? Mas é uma posição confortável do Corinthians também. É claro que a classificação... como melhor colocado, né? Sempre traz aquela vantagem em decidir até as semifinais, né? O jogo da volta em casa, mas esses 9 pontos em 3 rodadas trazem um conforto, né? O Vitor estava citando isso antes e, assim, é claro que a gente aqui no Rio, principalmente, conhece muito bem a forma como o Diniz gosta de trabalhar, pelo tempo que ele trabalhou no Fluminense e no Vasco. Ele não gosta, de fato, de tirar jogadores, né? O pensamento dele com relação a desgaste físico é muito diferente da maioria dos treinadores de hoje. Ele tenta trabalhar também desse jeito, mas a gente sabe que todo mundo tem um limite, né? E o mais inteligente para esse cenário, qual é o cenário? O Corinthians precisa sair da proximidade da zona de rebaixamento. O Corinthians está a 1 ponto da zona de rebaixamento. O Corinthians tem uma situação confortável na Libertadores, né? O próximo jogo pela Libertadores é fora de casa, na altitude. Tudo bem, não é uma atitude, né, que vá fazer com que você bote ali a língua para fora com 30 do primeiro tempo, mas de alguma forma isso influencia no jogo, né? Então é um jogo que pode fugir do controle com mais facilidade do que um jogo no nível do mar. E aí tu tem um jogo contra o Mirassol fora de casa e um clássico. O mais inteligente nessa semana é você, se tiver que preservar alguém no meio de semana, pela Libertadores. Até porque o outro meio de semana é o jogo contra o Barra, na Copa do Brasil, um adversário muito mais frágil, que você já tem uma vantagem. Então, acho que a tendência é justamente essa mesmo, de fazer esse controle de carga, né, ministrando aí esses minutos em campo nessa partida, e não teria problema nenhum nisso, cara. Numa boa, o Corinthians ele pode, não tô falando para botar o time todo reserva, não é isso. Você pode ali tirar jogadores que estão mais próximos de uma lesão, de um desgaste, e mesmo assim vencer o jogo lá, ou conseguir um empate lá. Porque tecnicamente tem um elenco melhor do que o Santa Fé. E vou trazer aqui agora mais algumas informações desse próximo jogo do Timão, neste domingo, contra a equipe do Mirassol, às 20h30, lá no interior de São Paulo. Estou trazendo a classificação do Campeonato Brasileiro. O Corinthians é o 14º colocado do Brasileirão, 13 jogos, 15 pontos somados. Já a equipe do Mirassol é o 18º colocado do Brasileirão, 12 jogos, um jogo a menos em relação ao Corinthians, e tem apenas 9 pontos. Estou trazendo aqui agora um recorte dos últimos 5 jogos da equipe do Mirassol, e aí está a Libertadores, Copa do Brasil e também um Brasileirão. Desses últimos 5 jogos são 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. O último jogo que eles fizeram foi pela Libertadores da América, jogando em casa, venceram a equipe do Always Ready
pelo placar de 2-0. Estou trazendo aqui agora um recorte dos últimos 5 jogos entre Corinthians e a equipe do Mirassol, e o retrospecto para o Timão é altamente favorável. São 4 vitórias do Timão e apenas uma derrota para a equipe do Mirassol. Já o último confronto que eles tiveram foi na temporada passada, jogando em casa. O Corinthians venceu a equipe do Mirassol pelo placar de 3-0. Enfim, mais um jogo importante aí para o Corinthians, que precisa vencer a equipe do Mirassol para se afastar cada vez mais ali daquela parte de baixo do Campeonato Brasileiro, almejar coisas maiores no Brasileirão. Até porque na Libertadores o Corinthians está muito bem, 3 jogos, 3 vitórias. Aproveitar também esse momento muito bom da equipe de Fernando Diniz, que até agora em 7 jogos o Corinthians não sofreu nenhum gol desde a sua chegada. E também aproveitar esse momento ruim da equipe do Mirassol no Campeonato Brasileiro, que vem numa sequência muito ruim, só tem apenas 9 pontos e está ali na 18ª colocação. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários, e até o próximo vídeo. Valeu, fiel!